10 de janeiro de 2023 e este é o episódio 229 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Peter Pan. Olá, Peter Pan. És Olá, real? Diogo, como estás? Sim, depende da tua imaginação, mas claro que sim. Aliás, tu és dos poucos que estás a olhar para mim, portanto és dos privilegiados que consegues garantir se eu sou real ou não. Não sei, isto pode ser uma AI, isto agora AI a gerar vídeos e tudo, portanto... É verídico, mas não. Não. Ok. Podes ficar descansado. Por acaso estou ansioso para fazer um episódio deste podcast com o tão badalado nos últimos tempos Chat BPP, ou como é que ele se chama? GPT. Ou GPT. Não, GPT. GPT. Ou isso. E então estou ansioso. Estou ansioso porque quero acreditar que um de nós há de conseguir ser substituído por aquilo. Não sei. Ou todos. Ou todos, exatamente. Não, o chat GPT ele escreve. Portanto, há outros que fazem áudio e vídeo. Pronto. Que são baseados então, também. Pomos o GPT a fazer o texto e pomos um text-to-speech a fazer o resto. Pronto, uma voz feminina, que foi uma coisa que nós, em termos de residentes, nunca tivemos nenhuma voz feminina, e pomos uma voz feminina a ler aquilo e está tudo bem. Por mim, olha, parece-me um plano vencedor. Vamos experimentar. Vamos experimentar? Isso é uma garantia? Não. Da minha parte não vai ser, de certeza. Caramba. Tenho mais que fazer. Mas olha, entretanto já dei cabo do conflito, já cá está o teu fecheiro, vou acrescentar as minhas coisas. Isto é aqui uma edição, uma pré-produção em tempo real. Exatamente. Aliás, fora de tempo. Em bom rigor é fora de tempo. Sim, se é pré-produção seria fora de tempo, sim senhor. Entretanto, enquanto tu estás aí a ajustar o fecheiro, eu vou fazendo aqui uma espécie de uma correção. Pois é, meu cara. Rigor. Toda a gente quer rigor. Exatamente. Eu, como disse na semana passada, recebi o hardware que vai ser o hardware que eu vou utilizar para o meu para a minha instância de Mastodon. Que vais usar, mas não está em produção, isso? Não, ainda não tive tempo para já isso. Estou a ver. Já estou mesmo a ver. Mas instalei o sistema operativo, isso já está instalado. Instalaste o quê? O Ubuntu, claro. É sério? 22.04. Funciona bastante bem naquela máquina. A máquina é um Partaker, que é basicamente uma marca chinesa, que é o mesmo que uso também para os meus as minhas máquinas que uso com um gateway. Basicamente é uma motherboard e chips todos da Intel, como se fosse um NUC. Este não é como um NUC, mas é também um mini computador. Tem 32 GB de RAM, que era uma coisa que não me lembrava se tinha 16, tinha 32. Por acaso, é verdade, não te lembravas disso. E tem 32 de facto. Tem um SSD 512 e tem um mecânico de 1 tera. O CPU é um Intel de 8ª geração com 8 cores, 8 threads e uma frequência de 1.6 GHz. 1.6 porquê? Escolheste isso especificamente? Porque era que havia. Pronto. E é isto. Fica aqui feita a correção. Quero também dar aqui nota, quem já ouviu os patronos já ouviram, se ouviram de início, o nosso estimado ouvinte Tiago Carreira fez aí uma sugestão para que os patronos que assistem à gravação e podem escrever e ler o chat, agora se estiverem a ler o chat dentro do streaming, na imagem mesmo do streaming, conseguem ler de facto o que está escrito, mesmo que estejam num telemóvel, porque eu ajustei o tamanho da fonte para que possa escalar de forma apropriada. Parece-me bem, acho muito bem, Sr. Diogo. Excelente Se não aluno. estiver bem, digam que a gente ajusta ou um bocadinho mais ou um bocadinho menos, e a gente ajusta isso. Exatamente, acho muito bem. E tu, o que é que andaste a fazer esta semana? Conta-nos tudo, não nos escondas nada.
Estava a ver que não perguntavas. É porque eu estou aqui preparado para monopolizar todo o episódio. Portanto, se calhar passamos já para a agenda, despedimos já, o senhor podcast é que produz isto. O resto do tempo eu tenho aqui uma série de coisas que é falar. E não vale a pena estar aqui a adiar também, até porque a semana foi fraca em termos de acontecimentos, portanto não há assim nada demasiado urgente para falar. E alguns dos tópicos que eu tenho aqui são coisas que têm a ver também com a atualidade e são pretextos para nós falarmos sobre assuntos. Mas olha, então vou começar por uma das coisas mais simples. Eu não sei se já tinha dito a toda a gente, ou ao vasto auditório, ou se só tinha dito a ti, mas a dada altura, e quando eu digo a dada altura foi há uns meses valentes, parece um gajo que eu conheço, Constantino, que compra cenas e depois deixa ficar na caixa durante não sei quanto tempo e depois logo se vê. Portanto, eu na altura comprei três focos, 3 LEDs direcionais. Comprei por várias razões, para já porque foram estupidamente baratos e depois porque achei que, de facto, pelo menos para este tipo de acontecimentos, quando um gajo liga a câmara e partilha a imagem, mais iluminação ajuda. As coisas são de facto bastante... E quando eu digo barato, é mesmo muito barato. Isto custa 3 ou 4 euros cada um. Comparado com... Eu sei que tu és fã das ring lights, não é? Dos anéis de luz. Por uma razão também de serem baratos e serem práticos, porque carregam para o USB, eu percebo isso. Mas eu acho que os preços destes focos batem os teus anéis de luz, digo eu, porque os que eu tenho visto, eu comprei 3 por 12 euros, ou o que é que foi? 3 focos, e estão a dar a luz que tu estás a ver aqui. Estes acho que custaram 8 euros cada um. Também olha que é um grande preço, deixa-me dizer-te. Não trazia só isto, trazia mais uns pozinhos que traziam, eu estou a dizer, eles traziam uma espécie de uma mantinha verde para fazer de green screen. Uau! Por 8 euros? Uau! Deve ser tudo de extrema qualidade, mas pronto, ok, foi a tua solução e acho que é uma solução fantástica. Eu comprei na altura e qual foi o meu problema? Foi falta de criatividade, ou seja, aquilo basicamente traz circuito, traz uns cabos com vivos, portanto não traz uma ficha para tu ligares à tomada, e tu tens que fazer as ligações. Eu na altura fiz a ligação num deles para validar, vi que o resultado era completamente diferente, com um foco já tinha notado muitas diferenças, mas nunca tinha percebido como é que eu ia conseguir, o cabinho daquilo era deste tamanho e eu queria afastar os focos uns dos outros, como é que eu ia resolver o problema? Então como é que tu fazes quando não tens uma solução imediata? Adias. E foi isso que eu fiz. O que é que aconteceu? Ponderas. Exatamente. Tenho pena de não estar cá o Miguel, porque o Miguel ia ficar orgulhoso de mim, porque o que eu vou dizer a seguir é... tenho uma gaveta cheia de extensões, aquelas extensões com triplas e não sei o quê, coisas velhas e algumas delas até velhas e feias mesmo, daquelas que eu tenho vergonha de tirar da gaveta para usar seja onde for. Ainda assim, como funciona, tu não deitas fora, é sempre aquela coisa, não é? Então o que é que eu fiz? Optei por pegar numa dessas extensões, tinha para aí 1,5 m, cortei em 3. Portanto, a tripla, de facto, vai ter com o criador. Portanto, a parte final da extensão vai ter com o criador, porque não encontro grande utilidade para aquilo e está um bocado maltratada. Os cabos, servi-me deles para, lembrando daquilo que eu fiz no meu secundário, que tive meia dúzia de aulas de eletricidade, fiz a ligação em paralelo dos 3 focos, com os bocadinhos de fio que cortei. Portanto, cortei um fio, liguei um foco ao outro, liguei o outro ao outro, e o final deixei com a ficha para poder ligar à tomada. E olha, ficou e funcionou. Não rebentei com a instalação elétrica, não peguei fogo à casa e de facto quando puxei o disjuntor do quadro para cima, tinha muita luz na minha secretária, portanto fiquei muito orgulhoso. Não só porque dei uso a coisas que já cá estavam e que estavam à espera de serem felizes e de serem utilizadas, mas porque reutilizei aqui lixo. Honestamente, aquela gaveta das extensões é lixo. Portanto, quando eu dei uma nova vida àquele lixo, fiquei todo contente 2 vezes. Mas pronto, isto dá-me ideias porque tenho mais extensões que posso cortar e tenho mais sítios onde posso pôr focos, portanto, e como eles são estupidamente baratos, já estou a pôr a hipótese de pôr meia dúzia de focos também, coisas como na cozinha e não sei o quê. Tenho tipo ao pé do lava-loiça, que é sempre fixe teres mais luz para quando estás
a picar cebola ou a lavar a louça, poderes estar bem iluminado. Mas pronto, mas neste momento estamos aqui. O projeto de iluminação desta semana foi só este, limitou-se a isto. Mas pronto, não sei se tens alguma pergunta ou alguma observação que queiras ter em relação a esta temática. Ainda bem que não tanto pegaste te fogo agrada. À casa, portanto fico contente com esse aspecto. É verdade, não peguei fogo à casa, mas consegui nestes tempos de chuva, consegui fazer duas... Churrasco é sempre aquela coisa que normalmente é festa e não sei o quê, portanto não foi o caso, mas consegui acender o lume e grelhar coisas nele 2 vezes nos últimos dias, portanto também considerei isso uma vitória. Mas pronto, mas isso já foge um bocado da temática, não quer dizer que os focos não possam fugir também, mas pelo menos são para gravar o podcast. Mas pronto, à parte disso, coisas mais interessantes, temos que ir aqui intercalando umas com as outras, que é para não perdermos o público. A minha busca por uma aplicação decente de notas é amplamente conhecida para quem segue este podcast. Basicamente existe desde que existe o podcast. Provavelmente. Provavelmente existe há mais tempo, mas fala-se nele desde que existe o podcast, pelo menos. É verdade. Eu sou viciado em notas, é verdade. Não é viciado, sim, não sei se é vício, se é mais dependência. Não sei se a dependência e o vício são coisas muito, muito próximas. Mas pronto, seja como for, eu preciso das minhas notas, preciso delas à mão de semear e senti a necessidade, porque havia uma coisa que me deixava desconfortável. Para quem estava mais distraído, a forma que eu tinha de usar as minhas notas até há uma semana era através de ficheiros, uma pasta simples chamada Notes no meu Nextcloud, uns ficheiros Markdown lá dentro e o VS Code e um outro editor de texto qualquer, mas tipicamente era o Code que eu usava para isso. Volta e meia guardo nessas notas alguma informação mais sensível. Não é nada muito preocupante, mas são segredos e quando se diz segredos, malta que não está no IT, segredos são só coisas que não devem ser tornadas públicas, ok? Não é segredos, e ele matou não sei quem, não, pronto, ok? Password ou uma chave qualquer de acesso para um sítio qualquer. Às vezes eu tomo uma nota de uma coisa que preciso fazer e essa informação vai junto com a nota. Isso deixa-me algum desconforto, como é que o Markdown em plain text fica a guardar segredos e no outro dia, e por já tinha tropeçado, eu sou uma pessoa que olha para este tipo de coisas com atenção. Quando tu tropeças 3 vezes no mesmo assunto em poucos dias, significa que deves voltar a olhar para ele. Pelo menos foi assim que eu fui aprendendo ao longo da vida. E tropecei 3 ou 4 vezes na temática de Joplin, que é um excelente aplicativo de notas. Já aqui falámos dele. E já aqui falámos dele, exatamente. Eu na altura experimentei-o, não me encantou, mas decidi voltar a olhar para ele, até associar também a uma temática que eu vou abordar mais à frente, mas optei por analisar com calma e percebi que de facto o Joplin está muito bem conseguido. Aquilo tem uma coisa que me irrita, é verdade, porque aquilo trabalha com fecheiros Markdown, mas esses fecheiros Markdown não são... Quer dizer, eles são guardados diretamente, tens uma pasta com o conteúdo e eles são guardados, mas são guardados com uma string aleatória. Portanto, se tu guardares uma nota que se chama Diogo, o fecheiro não se chama Diogo, o fecheiro chama-se uma string aleatória qualquer e depois há uma base de dados que converte aquelas strings em informação, exatamente. Isso foi uma coisa, acho que foi uma coisa que me irritou na altura e que me disse, eu quero, quando chamo uma nota, quando lhe dou um título X, eu quero que ver um fecheiro MD X, é o que faz sentido para mim. Comecei a perceber que o Joplin tinha um processo de sincronização muito semelhante ao Logsec, muito semelhante em termos de princípio, pois a utilização eu acho que o Joplin está bastante mais evoluído que o Logsec, mas que tem um sistema de sincronização que permite vários backends, sendo que um deles é o backend Nextcloud. O que é ótimo, porque tu com o Nextcloud dás um endereço da tua pasta Joplin que queres sincronizar, aquilo na prática vai para o WebDAV, portanto é um bocadinho mais lento do que é o normal, mas faz uma gestão, pelo menos até ver, tenho 0 conflitos, 0, portanto ele faz uma gestão porreira dos conflitos, faz uma sincronização de 5 em 5 minutos e aquilo que acontece é, na prática, tu praticamente não dás conta. Irrita-me só ter 5 minutos, não podes fazer, por exemplo, de 3 em 3 ou de minuto a minuto, se assim o desejares,
mas a bitola mínima é de 5 em 5 minutos e depois daí para cima tens outros intervalos, mas são sempre intervalos pré-definidos, que é uma coisa que eu acho que não dava trabalho nenhum. Ter ali sei lá, ter não é um wildcard, mas é falta-me o nome, teres uma forma de definir o teu próprio intervalo, acima de tudo é isto. Mas pronto, mas na prática é à distância de um endereço WebDAV, um utilizador do teu Nextcloud e uma password do teu Nextcloud, tu ficas com a tua informação sincronizada. E isto já foi validado, porque eu tenho neste momento o Joplin a funcionar num telemóvel e em 2 computadores. E até ver, 0 queixas, portanto estou a gostar muito da experiência. Qual é a questão então de porque é que eu vacilei na questão dos markdowns aleatórios? É porque tem uma coisa que me agrada, que é de facto aquilo que te interessa, que é, tu tens que ter a aplicação Joplin instalada nos teus dispositivos. Ok, tranquilo. No caso dos computadores eu usava o Codium, era menos uma aplicação, mas também aquilo tinha pouca margem de manobra, aquilo era um markdown e acabou. No caso do Joplin, tu consegues depois fazer outro tipo de coisas um bocadinho mais ricas e mais interessantes, que eu ainda não explorei muito, mas que é possível fazer. Fácil ver imagens, é muito fácil com a interface dele, é preciso fazer uma série de coisas que enriquece o documento. E consegues fazer relações, aquilo que o Logsec também faz, ou seja, aquelas relações entre notas facilitada. No caso dos aplicativos móveis, estou a falar de Android, por acaso não fui espreitar o Ubuntu Touch para ver como é que está, se tem a possibilidade de utilização também, mas no caso do Android, na prática irritou-me ter que ter uma aplicação específica que se chama Joplin, mas por outro lado, eu também tinha uma aplicação que se chamava Notes do Nextcloud, portanto é um empate, é trocar uma pela outra, portanto no que toca a número de aplicações acaba por ser o mesmo. E tem um plus, que é, tu tens a hipótese de cifrar todo o conteúdo das tuas notas. Portanto, tu tens aquilo sincronizado via a tua Nextcloud, mas dentro da Nextcloud aquilo vai cifrado. Portanto, o problema dos segredos deixa de ser um problema, que é uma coisa que me agrada bastante. O que é que também eu normalmente dou sempre importância é à forma como tu podes fazer podes saltar fora do sistema, ou seja, no dia que eu me chatear com o Joplin, o que é que vai acontecer aos meus markdowns? Eu vou ter que andar um a um a fazer renames ou a ver o que é, ou não, porque o Joplin tem uma opção de exportação e quando tu exportas, ele no momento em que faz a exportação, exporta-te aquilo com os nomes direitinhos, ou seja, por pastas e por ficheiros. Tenho o meu problema resolvido. Portanto, enquanto usar o Joplin, estou dentro do ecossistema Joplin, portanto, gerido completamente por eles, tranquilo, por eles, que é como quem diz, toda a aplicação, portanto, tudo isto assenta em software open source e que é facilmente descortinável por quem tenha conhecimentos. No dia que eu me fartar do Joplin, faço uma exportação, pego nos meus ficheiros Markdown e, se tudo correr mal, digamos assim, é só voltar a colocá-los na Nextcloud e geri-los a partir dali. Tão simples quanto isso. Portanto, até ver, sou um utilizador satisfeito do Joplin. Portanto, sei que há pessoas que nos ouvem que também usam Joplin. Se eu disse aqui alguma pataquada ou se eu puder melhorar alguma coisa, aquilo que é a minha utilização, a minha experiência com o Joplin, tenho todo o gosto em ouvir mandem feedback. Essas sugestões, exatamente. Mas estava aqui a procurar uma aplicação de notas que no Ubuntu Touch, mas não encontro nada que use Joplin. Ok, pronto. Lá está, a vantagem de tu teres uma pasta com meia dúzia de markdowns é exatamente isso. É que tu consegues mais facilmente saltar de uns sítios para os outros. No meu caso atual, como não me incomoda muito usar uma aplicação de Joplin, é isso que estou a usar nesta altura. Mas pronto, e poderia ser, lá está, e isso é sempre falado, quando nós falamos deste tipo de coisas, é sempre falado aquilo que é a produção deste podcast também. E lá está, ainda há bocadinho começámos este episódio exatamente com isso, com problemas de conflitos que tivemos conflitos nos ficheiros, não são os nossos são comuns há 229 episódios. Mas uma boa sincronização e uma boa resolução de conflitos poupa-nos dores de cabeça.
portanto poderia até ser aqui uma forma de nós termos, mas temos isto tão aliado assim, eu acho que não, neste momento não vale a pena mudar o nosso método de trabalho. Mas pronto, olha, além disso, deixa-me ver como é que temos tempo. Além disso, passei as últimas semanas, não foi só uma, a transformar 2 programas, um era online, o outro era um programa de uma rádio local, em podcasts dignos desse nome. Ou seja, basicamente o que eu fiz foi em termos de shows. Exatamente. Portanto, na prática e é uma coisa que nós vamos depois aproveitar a boleia, aproveito já para dizer também. Portanto, é possível que eu comece a encetar contactos para que o nosso podcast... É sempre a chatice a gente ter chamado a isto podcast. Se a gente tinha chamado a isto outra coisa qualquer era mais fácil. Mas pronto, mas é possível que o nosso podcast vá arrumar a 2 rádios locais, alguns aí pelo país, porque à boleia disto eu comecei a pensar e disse, olha, por que não? Basicamente a questão é, um dos programas é um programa de uma rádio local, mas é um programa feito exatamente como o nosso, ou seja, é um programa completamente enlatado, e que é enviado, a diferença é que é enviado em Wave. É enviado em Wave para a rádio inclui na playlist, como a gente tinha com a Rádio Zero. Portanto, nós tratávamos tudo, enviávamos o fecheiro e eles incluíam na playlist. Qual é que era aqui a questão? Eu queria, portanto, isto começou com uma necessidade, como acontece muitas vezes as colaborações em alguns projetos que nós temos. Isto começou com uma necessidade minha, de querer ouvir um desses episódios e perceber que a forma que eu tinha de ouvir os episódios era ir a uma página no Facebook onde estava um link para uma pasta do Mediafire, acho que era assim, aqueles serviços manhosos de partilha de ficheiros. E então tu tinhas lá, depois tinhas uma pasta que dizia do episódio 40 ao 42, do 36 ao 37, assim, coisas deste género. E tu tinhas de descarregar um MP3 e tinhas que ouvir onde quer que quisesses. Pois aquilo irritou-me um bocadinho e eu disse, isto não é nada prático. Exatamente. E eu, como tenho algum contacto com uma das pessoas que fazia o programa, disse, aquilo está ali porquê? É desconhecimento? É uma imposição da rádio? Podia ser? Ou é uma... há algum constrangimento para aquilo estar ali? Não, é mesmo só porque a gente não sabe fazer aquilo de outra maneira. Portanto, e já tive até que apagar alguns episódios porque o espaço grátis que o serviço dava esgotou-se, então ele teve que apagar os mais assim, então a gente resolve isso. E então assim foi. Portanto, passei algum tempo a fazer aquilo que é, para quem descobrir onde é que está, eu digo para quem descobrir porque eu não vou dizer já por razões que eu vou explicar mais à frente. Mas para quem descobrir quais são os 2 podcasts que eu pus online, eles usam exatamente o mesmo template do podcast do Mundo de Portugal, porque eu sou um gajo preguiçoso e porque o objetivo daquilo não era inovar em termos estéticos, era apenas teres um feed e poderes incluir aquilo nas plataformas. E foi isso que foi feito. Portanto, mais uma vez a marmita de Redon aqui a financiar a facilidade na publicação e na gestão de podcasts de uma forma simplificada. O research and development da marmita. Exatamente, portanto aquilo que eu fiz foi reapliquei a fórmula o template do nosso site, do podcast, espero que não te importes, Diogo, e reutilizei também a fórmula da marmita dos uploads para o archive e fazer os markdowns do Hugo e não sei o quê, portanto tive esse trabalho facilitado. Depois disso foi só incluir o feed no Spotify e incluir o feed também na Apple Podcasts. A chatice foi porque eu decidi aproveitar a embalagem e fazer uma coisa que nunca tinha feito na vida, que foi registar um domínio.pt com cedilha. Pronto, e então o que é que acontece? Quando tu pões uma cedilha no nome do domínio, ele acrescenta-te um código antes e um código depois, que eu ainda não fui à procura do que é, mas aquilo é um XN, qualquer coisa, traço e mais não sei o quê. O que é que acontece? Quando tu fazes, imagina, cartões de visita, tu podes escrever o nome com a cedilha e quando o teu browser, quando escreves a cedilha, ele faz uma conversão por trás para o tal XN, qualquer coisa, deve ser um standard, e depois mostra-te o conteúdo que tu queres. Da mesma forma, se tu preencheres logo com XN, qualquer coisa, ele converte aquilo para a cedilha também. Portanto, aquilo acaba sempre por funcionar. Qual foi o problema? A Apple achou estranho uma cedilha e foi o único sítio onde bateu na trave. E olha que eu experimentei, posso já dizer, experimentei endereços de e-mail, portanto, mail, @ e o nome com cedilha, impecável.
Em alguns serviços, quando tu preenches o e-mail com a cedilha, ele converte para o tal XN qualquer coisa. Não é grave, funciona, está a funcionar. O único sítio onde aquilo bateu na trave foi efetivamente na Apple. Portanto, aquilo ficou não sei quanto tempo a validar. Posso dizer que neste momento o processo de validação dos podcasts da Apple, eu sei que falaste disso em tempos, que demoraste muito tempo, porque eles estavam a ser picuinhas, já não me lembro com o quê. Eles demoraram... Já não lembro o que é que aconteceu. Já me aconteceu várias coisas diferentes. Mas eles próprios dizem que podem demorar até 15 dias a validar. Exatamente. Eu posso dizer que isto demora para aí 2 horas. Desde que esteja tudo direitinho, 2, 3 horas, tens aquilo nas bases de dados deles. Isto aconteceu com o primeiro. Havia um segundo que não estava na tal rádio local, mas que era apenas um episódio que estava no Mixcloud. Não é o fim do mundo, o Mixcloud, tranquilo, mas já que estava com as mãos na massa, fez também a transição desse podcast para um modelo semelhante, ou seja, um domínio, siga. Um podcast a sério. Exatamente. O que acontece? Porque é que eu não vou falar aqui nos nomes? Porque tanto um podcast como o outro destes dois que eu estou a falar vivem muito ou seja, aqueles são momentos é um programa de rádio. São os dois muito assemelhados a um programa de rádio, apesar de um deles não ter chegado ainda à rádio. Eu acredito que possa vir a ser um programa de rádio, mas neste momento não é. Mas na prática é alguém ou algumas pessoas a falarem e de repente interrompem a conversa e vai uma música. Qual é o problema do vai uma música? Já percebeste, não já? Portanto, o problema do vai uma música é o licenciamento dessa própria música. Aquilo passa na rádio e a rádio faz lá os pagamentos que tem que fazer e os trâmites todos. Quando aquilo vai para a Apple ou para o Spotify é uma chatice. Mas pronto, posso dizer que os dois podcasts estão na Apple Podcasts, portanto passaram no crivo. Eu fechei um bocadinho os olhos a isto, não é uma coisa que eu me orgulho muito, mas acho que a causa e o que estava aqui em questão apelou mais alto. São duas causas pelas quais eu tenho muita simpatia e então baixei um bocadinho aqui a guarda a algum rigor em termos de licenciamento e decidi apoiar a causa na mesma. O segundo podcast passou na Apple, mas não passou no Spotify. Portanto, Spotify lá encontrou qualquer coisa que não gostou e mandou para trás. A Apple, a forma como eles não fiscalizam da mesma forma que o Spotify. Claramente. A Apple normalmente reage a queixas e dá uma impressão que faz campanhas à procura de problemas específicos. Okay. Em podcasts, e umas vezes procura, por exemplo, spam, por exemplo, nos títulos dos episódios, coisas desse tipo. Outras vezes procura música, outras vezes pronto. E apanha assim um número grande, mete medo para as pessoas, para os podcasters falarem entre eles, e depois está uns tempos sem acontecer nada. Dá-me que é assim. Não é tão ativa nesse aspecto, parece-me. Pois não sei, é como te digo, eu submeti tranquilamente e fiquei à espera de resultados. Não estava a contar que passasse, honestamente, em nenhum dos dois. A Apple validou aquilo, o problema da Apple foi exatamente só esse, ou seja, era o problema de como o domínio não estava, tinha uma cedilha, e eles não conseguiam chegar à imagem ao thumbnail do podcast, aqueles que eles nisso tem algum rigor sobre também qual é as características da imagem, exatamente, o tamanho do fecheiro, o tamanho da imagem. Portanto, só que como eles não chegavam ao fecheiro, não conseguiam validar nada disso, portanto a coisa bateu na trave. Diz-me uma coisa, qual foi a data em que fizeste essa validação na Apple? Ok, isto aconteceu entre o dia 26 de dezembro e os primeiros dias de janeiro. 3, 4, 5 de janeiro. Isso ainda me espanta mais. E explico porquê. Porque eles costumam fazer essa validação de forma manual. Okay. E a Apple é conhecida por fechar praticamente o mês todo de dezembro e a primeira semana de janeiro. Pelo menos a primeira semana de janeiro. Posso dizer que acredito mais nessa teoria para o Spotify do que para a Apple. A Apple eu fiquei com a ideia que seria uma validação automática pela rapidez e pela forma como foi conduzido todo o processo. Há uma pré-validação automática e há uma validação manual. Por isso é que eles dizem que podem demorar até 15 dias. O que eu ouvi dizer é que este ano eles não mandaram toda a gente de férias como costumam mandar. Talvez. Ainda assim eu pensei que o impacto fosse maior. Mas pronto, mas é o que digo. Olha, posso dizer é ótimo que esteja assim. Pronto.
Posso dizer que em termos de, e tu conheces mais ou menos os números também que os nossos números, que a gente às vezes fala mais ou menos sobre isso, outras vezes nem tanto, mas posso dizer que em 5 dias de audição, e assim, um dos podcasts foram lançados, ou seja, foram publicados ao mesmo tempo 46 episódios, eram os que já estavam... Era quase um ano de programas. Mas posso dizer que nos primeiros dias, e estou a falar de menos de 7 dias, 4 ou 5 dias, eles contavam já com 1200 downloads overall. É ótimo. Portanto, a gente sabe que há sempre os bots e que há sempre essas coisas, mas sim, mas tipicamente as estatísticas, pronto, os sistemas que fazem estas estatísticas tentam excluir os bots. Exatamente, claro que sim. Mas pronto, o que eu fiz, lá está, e por isso é que eu digo, não me arrependo daquilo que fiz, porque um dos objetivos era exatamente fazer o programa chegar a mais pessoas e claramente é um objetivo que está a ser atingido. Eu próprio, egoísta e invejoso como sou, já consigo ouvir nas minhas plataformas de podcast os dois programas. Claro que sou eu que tenho que os publicar ainda, porque o Marmita não está ao alcance ainda, vamos chamar do típico mortal, portanto, porque é preciso ter algum conhecimento ali. Sim. Com algum Git, um terminal e não sei o quê, e instalar algumas coisas, mas pronto, mas eu não me importo de publicar aquilo, até porque o texto vem todo feito, que é uma coisa que já falámos aqui também sobre isso. Publicar o nosso podcast às vezes demora mais tempo a escrever aquela mísera linha que está no princípio das notas do nosso episódio do que tudo o resto. Naquele caso os thumbnails vêm feitos e todas as notas do episódio já vêm feitas, portanto aquilo basicamente é copiar e colar 2 vezes e carregar no botão de enviar o novo episódio. Mas basicamente foi isto. Portanto, isto andou-me a ocupar aqui há algum tempo. Já falei também com o Carreira, portanto não penses que é só tu que falas com o Carreira, sobre a possibilidade de se publicarem outras. Eu por uma questão de justiça, continuo a chamar sempre Marmita Uploader ao script que nós usamos para enviar, que é para não se esquecer que a Marmita é que foi a pioneira disto tudo. De onde veio? Exatamente, mas estou a pensar seriamente em fazer variantes mais simplificadas, porque ele faz algumas validações, das duas uma, ou passar, era aquilo que eu falava com a Carreira, ou passar as validações para outros pontos do script, porque ele faz uma validação inicial sobre tudo, basicamente. Ou seja, e eu dou-te um exemplo, portanto, não sei se tens muita experiência ou pouca com o script, mas basicamente ele valida se existe a pasta dos vídeos, que é o sítio para onde ele vai despejar o vídeo quando tu escolhes para ele fazer o rendering do vídeo. Agora, se tu não tencionas enviar para o YouTube, se tu não tencionas fazer rendering do vídeo, ele não tem que validar a pasta de vídeo. Portanto, neste momento a pasta de vídeo existe, está vazia, mas existe. E a ideia seria ou passar a validação para quando tu para quando tu defines que queres fazer rendering do vídeo, e é aí que faz sentido validar. Ou então teres uns marmita só áudio, marmita sem YouTube, portanto... Acho que é mais fácil ser uma opção na invocação do script. Pois é, não sei, ainda não tive dedicado a outras coisas, portanto ainda não pensei a sério nisso, ainda não olhei para o código também, mas à partida será fácil. Num deles removi partes, ou seja, irritei-me, em vez de estar a criar pastas vazias, fui rapar o código que não me interessava, mas não é de todo, ou seja, ficar assim ad hoc não é de todo, pelo menos para mim, não me parece uma boa solução, mas ainda vai correr alguma água num projeto. Parou há quanto tempo o Marmita? Há 2 anos, talvez? 1 ano e tal, 2 anos, não sei. É a ver quando é que foi o último episódio. Mas ainda corre tinta, ainda faz correr tinta e ainda bem. Mas pronto. Olha, de resto, estive a fazer uma coisa, lá está, o Miguel hoje faz muita falta, pá. Eu tinha tanta coisa para falar com o Miguel. O Miguel que está sempre a queixar-se da utilidade de tantos dispositivos Zigbee, para que é preciso 52 e para que é preciso tomadas inteligentes, e se a malta não pode, como eu ouvi alguém dizer nesta semana, andar a gatinhar à procura de cabos e não sei o quê. Ou seja, o porquê destas coisas todas. E eu esta semana arrumo com o Miguel, porque aqui há uns dias
Sem dúvida. Aqui há uns dias. Já aqui um clickbait. Não diz clickbait nenhum. Aliás, o Miguel, se quiser que apareça. Isto é a porta, está sempre para ele, está sempre aberta. Exatamente. Mesmo... Já temos título para o episódio. Exatamente. Eu acho que. Mas acho pronto. Que mas basicamente o que aconteceu? Aqui há uns tempos eu liguei o aquecimento da minha casa, ok? E esqueci-me de o desligar. Acontece. Pronto. Tipicamente é uma coisa que o aquecimento da minha casa é muito eficaz, é muito eficiente. Portanto, aquilo ligas, podes perfeitamente desligá-lo à hora de deitar, que a noite toda tens um sono confortável quentinho. E descansado, quentinho, exatamente. O que acontece? Esqueci-me de desligar. Quando é que eu descobri que me tinha esquecido de desligar o aquecimento? De manhã, quando eu acordei e parecia que estava num banho turco com 3 pisos. Fiquei chateadíssimo, como é óbvio, porque estava a desperdiçar energia, estava a desperdiçar calor, porque tive que abrir um bocadinho as janelas porque estava complicado, não é? Portanto, calor a mais também não é estás fixe. A contribuir para o aquecimento global. Pronto, efetivamente, é isso, é verídico. E disse, mas eu tenho isto aqui tudo tão controlado, então eu carrego num botão e ligo, e carrego num botão e desligo, e não arranjo uma maneira de fazer isto. Então arranjei uma maneira de fazer isto, que foi o quê? Neste momento, quando eu ligo o meu aquecimento, em vez de ser um switch de liga-desliga, não é? Portanto, que me obriga a ir lá desligar, o que é que eu fiz? E obrigado ao Home Assistant, fiz um script que faz assim, liga o aquecimento, espera 3 horas, desliga o aquecimento. Portanto, eu agora de cada vez que ligo o aquecimento, ligo sempre em blocos de 3 horas. 3 horas porque eu acho que é a cena aceitável para tu teres algum resultado. Menos que isso não é fixe. Tenho uma pergunta. Força, pergunta. Porque é que eu sei que isto é possível com o Home Assistant, porque sei quem faça, e tu também. Porque não utilizar os teus medidores de temperatura para ir gerindo o funcionamento do aquecimento? Vou à falência. Não. É assim, porque os meus medidores podem estar nos 19 graus e eu estar fixe. Portanto, é só por isso. Eu quero ser eu a saber quanto, ou seja, eu não quero deixar à mercê da temperatura a minha fatura da luz. Ou seja, quero ser eu a carregar no botão, porque imagina, se eu tiver 4 dias fora de casa, eu sei que depois podes integrar umas coisas com as outras. Tu podes dizer, se eu estou fora, isto não acontece. É possível, eu sei disso. Quando eu estou mesmo fora de casa, sem ser só férias ou o que for. Eu tenho algumas coisas que acontecem quando eu estou fora de casa. Eu tenho um botão que carrega a dizer assim, estou fora de casa. E não vou dizer o quê, não vou entrar em pormenores, até porque não me deixa confortável, mas há coisas que acontecem. Neste caso, e no caso do aquecimento, não quero estar à mercê da temperatura, ou seja, não quero deixar a minha carteira à mercê da temperatura. Basicamente é isso. Ou seja, quero ser eu sinto mais confortável a medir por tempo. Eu posso dizer que quando eu instalei este sistema de aquecimento, acontece com quase todos há muitos anos, que é qualquer sistema de aquecimento minimamente completo traz sempre um termostato que eles dizem sempre a mesma coisa: pões isto no sítio mais frio da casa, desde que comunique lá com o receptor, no sítio mais frio da casa, e depois aquilo está ali ligado. Qual é o problema disso? O problema disso é o sítio mais frio da casa está a ferver e aquilo está a Ora, exatamente. O meu aquecimento é aquecimento central, portanto, ou liga ou desliga. Se eu tiver a temperatura dos quartos 24 e a temperatura da sala a 16, ele vai se pautar por onde? Para ligar ou desligar? Isso não faz sentido, não. Percebes? Há aqui um passo adicional, que é o passo de eu trocar as torneiras dos radiadores por torneiras Zigbee. Só que torneiras Zigbee, nota preta, cada uma. Sim, eu também ligo essas coisas. A malta que acha que eu gasto dinheiro e esbanjo e não sei o que, não tem nada a ver com isso. Portanto, quando eu dou 50 ou 60 euros por uma torneira de radiador, vezes os radiadores todos que eu tenho em casa, está tudo doido. Portanto, não se justifica. O que é que eu faço? Mais económico, mais preguiçoso, mais pobretana, chamem-lhe o que quiserem. Basicamente o que eu faço é, o meu botão deixou de ser um botão de on-off e passou a ser um botão de on, 3 horas, off. O que é que acontece? Imagina que é fim de semana e que está um frio de rachar. Eu carrego no botão às 9 da manhã, a casa aqueceu um bocado. O que é que isto me vai obrigar? A carregar no botão mais vezes. Há uma coisa que não vai voltar a acontecer, que é isto ficar ligado de forma, ou seja, ficar esquecido.
Portanto, eu sei que ao fim de 3 horas, garantidamente, aquilo vai desligar. E isso dá-me um conforto muito grande. O que é que eu já me lembrei? Se durante as 3 horas faltar a luz. Porque, de facto, ou seja, o meu Home Assistant tem backup de energia. Mas a maior parte dos sistemas que eu controlo com o Home Assistant não têm. Portanto, se ele der uma opção, se ele der uma instrução para desligar e aquilo tiver no momento de falha de luz, não sei como é que se vai comportar. Mas também logo vejo, logo penso nisso um dia. Não precisa de ser tudo Não há uma forma vez. de obteres a informação se está ligado, validar primeiro? Sim, mas ou seja, se está ligado, o problema Desliga. é que depois não tenho um wait. Tempo. Sim, mas não tenho um wait. Porque o que é que acontece? Imagina que falta a luz, vai ver se está ligado, não está ligado, o que é que ele faz a seguir? Não é isso. Passou 3 horas e ele antes de desligar, ou antes de ligar, neste caso seria antes de ligar que era útil e não desligar. Portanto, pois é, isso, percebes a dificuldade. Portanto, neste momento não estou preocupado com isso. Mas se acontecer algum dia, eu hei de melhorar. Por exemplo, diz? Podias pôr um check de meia hora a validar se está ligado ou não e se era suposto estar ligado naquele momento. Epá, mas aí sim, podia entrar nessa, sim, mas aí tens um problema que é, isso iria funcionar se eu quisesse, eu já tive um automatismo parecido, que é, liga-te das 5 às 10, e é sempre das 5 às 10, e tu aí conseguias controlar, das 10 às 5, de meia hora, se ele estiver ligado vai lá desligá-lo, aí tu podes fazê-lo. Quando tu carregas num botão, há de ser um bocadinho mais complexo, há de haver solução. Eu é que também ainda não me dediquei a isso e acho que neste momento não vale o esforço. Estou contentíssimo com a solução que arranjei nesta altura e que me faz não voltar, espero eu, nunca, a acordar num forno. Eu tenho outra pergunta. Não tens monitorização? Eu acho que tinha ideia que já teres dito que tinhas, mas eu não me lembro já se imaginei. Controle de custos ou controle de consumo da eletricidade? Tenho global da casa toda. Sim. Pronto. Isso tenho. E tenho um gráfico que faz isso. Agora, a questão aqui é, há alturas, eu até podia definir alertas. Mas eu não quero estar a trigar um alerta de cada vez que ponho uma lasanha no forno. Porque aquilo que o meu aquecimento em casa gasta são para aí 2 kWh. Aquilo que o forno da minha cozinha gasta são 3 kWh. Eu não estava a pensar consumos instantâneos, estava a pensar em se na última hora. Não. Ver desde a última vez que houve aqui por exemplo, sabes que no dia X ao dia Y é o período em que corresponde a uma fatura. Ok. E verifica se já passaste um valor ou não. Isso é lixado. Eu digo já que é lixado por uma razão simples, porque hoje em dia as faturas, tirando a malta que está no mercado regulado, por acaso esses não sei como é que é, não sei se não passaram já para esse modelo, mas quem não está no mercado regulado, tipicamente, e o meu comercializador funciona assim, trabalhas com uns valores que vêm de uma coisa que se chama o leilão ibérico, ou seja, 1 kW que tu gastes ao meio-dia não custa o mesmo dinheiro de 1 kW que tu gastes às 11 da noite, porque aquilo ao longo do dia o preço oscila. É difícil calcular isso. Não sei se alguém tem alguma integração com isso. Se calhar até há fontes aberta ou coisa assim de género com essas coisas. Mas tinha que checar, tinha que fazer controles de consumo de 15 em 15 minutos e tinha que checar o preço daqueles 15 minutos. Não sei. É como digo, se calhar já há uma integração, eu é que não fui ver. Agora, seria sempre bastante falível. E lá está, eu não vou estar à espera do dia 24 para descobrir que já cheguei aos 200 euros de luz, para depois perceber que tive uma semana fora de casa e que o aquecimento ficou ligado a semana toda. Percebes? Eu tipicamente, mesmo quando estou fora, de vez em quando tenho, e obrigado ao WireGuard por permitir isso facilmente, eu tenho sempre, vou olhando para a minha aplicação, para o meu dashboard, e tenho uma coisa porreira que é, ou seja, eu tenho indicadores de resumo, ou seja, eu sei que em cada divisão, se existir alguma coisa ligada, aquele ícone está com uma cor diferente, e eu tipicamente, se aquilo está amarelo, eu vou ver o que é que está ligado. Se eu estiver fora de casa 3 dias
e estão lá 3 coisas amarelas, eu vejo o que é que se passa. Portanto, isso, e é uma coisa que eu faço com alguma frequência, até porque mesmo o sistema de alarme e outras coisas está tudo integrado lá já. Portanto, é uma coisa que eu consulto com alguma frequência quando estou não só quando estou em casa, mas também quando estou fora. Mas pronto, mas olha, é como digo, aquilo que é significativo nesta altura é exatamente isso, que é usarmos as tais automações não só para brincar, mas também efetivamente para nos dar jeito, que é outra coisa que eu faço, que é a simulação de presença, que é uma coisa básica de fazer, que é a simulação de presença quando estou fora. Lá está, o tal botão que eu tenho, que carrego quando estou fora de casa, faz-me uma série de coisas, e uma delas é exatamente a simulação de presença, acendendo algumas luzes aleatoriamente aqui e ali, portanto, durante algum tempo. Mas pronto, agora, tinha-se falado aqui, mas sem estragar muita coisa, havemos de falar mais sobre o Home Assistant, eventualmente até no centro Linux, certo? Sim. Okay. Tenho um slot reservado para que fales disso. Exatamente. Mas pronto, tenho todo o gosto em partilhar aquilo que tenham sido as minhas descobertas e ouvir também aquilo que podem ser descobertas de outros. Já agora, existe no Telegram um grupo que é o Domótica Portugal. Não sei se estás no grupo. Não, eu estou num grupo que é o IoT Stuff. Somos 5. Ok. Somos 5, eu conheço-os todos, portanto somos amigos basicamente. Mas o Domótica Portugal não conheço. Então de vez em passo quando o link depois, okay. se estiveres interessado. É um grupo muito grande, tem 1966 membros no momento desta gravação e tem uma grande atividade, portanto tens de tirar as notificações. Claro, isso tiro sempre, não tenho paciência. Mas pronto, sigo na medida do possível, tipicamente quando estou na sanita, o grupo do Home Assistant no Facebook. Sim, também existe. Sim, e funciona e tem algumas coisas até interessantes. Está muito ligado com um outro grupo que agora me escapa o nome, mas sim, esse sigo QB. Agora, tipicamente o que eu faço é pesquisas diretas na internet sobre assuntos meus. Às vezes o difícil do Home Assistant, o Home Assistant faz quase tudo o que tu queres. A dificuldade muitas vezes é tu pensares no que é que tu queres ou na solução para o teu problema. Ou seja, como é que vais solucionar aquele problema, porque que é aquilo que se costuma dizer, que é um sistema de automação doméstico, idealmente não devia ter qualquer controle. Portanto, devia ser tão automático, tu não devias precisar de botões, não devias precisar de... Eu sei que isto aqui, eu não consigo, para mim faz-me comichão. Eu preciso, aliás, já falámos sobre isso e é uma coisa que eu vou resolver este trimestre. Mas creio que a maior parte das pessoas gosta de ter esse particularidades, controle. E todas gostam de um controle diferente umas das outras. Claro que sim. Mas pronto. Mas olha, sobre o Home Assistant, tenho mais uma para dizer do Home Assistant, mas não vou dizer agora, vou deixar para a semana que vem. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para pergunta ti. Todas. Não sei se viste, que há dias eu passei-te um link de um vídeo no YouTube de um tipo a instalar um monitor que era um tablet, basicamente. Sim. E não sei se viste. Não tenho ideia nenhuma. Não sei, partilhaste isso onde? Já não sei onde é que eu partilhei, mas volto a partilhar então quando eu encontrar. Obrigado. Mas era o quê? Era pôr um tablet na parede, é isso? Exatamente. Pareceu-me ser aquilo que estavas à procura. Não me lembro já de preços e coisas desse tipo, mas pelo menos funcionalmente pareceu-me ser aquilo que tu estavas à procura. Sim. Eu tive a ver um que, lá está, usava, é uma chatice, que é quando depois de ver filmes americanos, os gajos abrirem um buraco na parede é facílimo, porque aquilo são paredes ocas, portanto eles abrem um buraco e passam cabos. Pronto, exatamente. Mas pronto, o que eu tive a ver foi uma coisa bastante mais evoluída do que aquilo que eu tinha pensado. Por isso é que é fixe às tantas tu ouvires aquilo que os outros dizem e como é que eles fizeram, porque inspiras-te também para as tuas próprias soluções. Portanto, quando tu estás a pensar em pôr um tablet na parede, eu por acaso não estou a pensar na parede, porque na parede é demasiado fixo. Portanto, e aquilo que poderá ser interessante, teres uma doca para ele encaixar, mas poderes movimentá-lo quando necessitares. Agora, ele tinha, portanto, aquele caso que eu vi era alguém que punha na parede também, e tinha uma coisa que eu nunca me tinha lembrado, que é um ciclo de carregamento e descarga gerido pelo Home Assistant. Ou seja, tem uma tomada inteligente, ou seja, tem o tablet ligado a uma tomada inteligente, e quando tu instalas o Home Assistant, tu tens uma série de sensores do dispositivo que podes passar para o teu Home Assistant. E o que ele fazia é, quando a bateria do tablet chegava a um determinado valor,
liga a tomada, carrega. Quando chegava a um determinado valor, desliga a tomada. E andava naqueles ciclos para trás e para a frente. Achei interessantíssimo. Eu nunca me iria liberar. Ou seja, se fosse eu a montar aquilo, eu ligava aquilo à corrente e ficava ligado e acabou. Portanto, nunca me iria lembrar de fazer dessa forma, mas achei interessantíssimo. De facto, sobre os painéis, ando um bocado a adiar a situação, até porque custa-me estar a comprar tablets novos só para isso, e já me disseram que os tablets ideais para isto não se vendem na Amazon Espanha, que são os Fire Stick, Fire Tablets, sim. Os Fire Tablets com carregamento wireless. Que é para tu chegares e encostares. Aquilo tem tipo um standzinho. Arrumas aquilo lá, ele está a carregar, está ótimo, mexe mais. Que era uma coisa interessante e parece que são bastante baratos. Sim, que são baratos quando eles fazem certas campanhas. De resto, noutros momentos não são assim tão baratos. Mas pronto, já senti falta de controle. Eu tenho tudo controlado no meu tablet ou no meu telefone, é fácil, e eu ando normalmente perto dele, QB, dependendo de quando estou a trabalhar menos um bocado, mas pronto, a coisa controla-se. Agora, por exemplo, com as minhas filhas, às vezes têm que me pedir licença, ou têm que me pedir para ligar um determinado dispositivo, porque ou seja, falta um controle mais democrático. Há algumas coisas que eu quero que fiquem fechadas, até me dá jeito, mas para outras eu quero democratizar o controle sobre alguns dispositivos. Já agora, e que estamos a falar disto, força. O nosso canal de YouTube segue outros canais de YouTube sobre o tema Home Assistant e Home Automation e essas coisas todas. Portanto, se de vez em quando fores espreitar, podes encontrar coisas assim. Não perco tempo no YouTube. Normalmente vou lá, não vou navegar no YouTube. Normalmente vou lá on demand à procura de uma coisa muito específica. Mas obrigado pela dica. Mas pronto. Mas sim, Home Assistant tem. Aliás, Home Assistant, não sei se há algum podcast específico sobre Home Assistant, mas eu acredito que tenha assunto para dar um podcast inteiro. Sim. Aliás, nós reparamos isso aqui quando se puxa o tema Home Assistant no princípio do episódio, raramente ele não contamina grande parte ou a totalidade do episódio. E até nem falamos muito, eu não uso. É um tempo que me interessa, sinceramente, mas não uso. Já pensei nisso e estou cada vez mais é giro. Começa devagarinho. A pensar nisso. Exatamente. Começa devagarinho. Por exemplo, aquilo que me interessa mais são as tomadas inteligentes. Claro que sim. As outras coisas não me interessam tanto. Talvez os sensores de umidade, porque tenho zonas de casa que são muito úmidas e é útil pelo menos saber para poder agir proativamente. Exatamente, acho que é um ótimo princípio tu monitorizares a temperatura e a umidade e teres algumas tomadas. E se fores, lá está, se optares pelas soluções Zigbee ou Z-Wave, pronto, eu sou Team Zigbee, mas não tenho nada contra quem usa outras coisas. Mas se usares um destes dois, tens uma coisa porreira, que é nunca mais te preocupas com a marca do que compras. Ou seja, não tens de estar preocupado se é tuia, se não é tuia, se é não sei o quê, ou se é só on-off, ou se é como é que se chamam os outros muito conhecidos, os Shellys, ou... Portanto, não tens de estar preocupado com nada disso. Portanto, basicamente não tens de ter 50 aplicações ou 50 integrações. Portanto, tens uma integração Zigbee ou Z-Wave e pões tudo lá dentro e acabou. Portanto, essa tem sido a minha experiência e eu tenho adorado. Aliás, tudo o que era Wi-Fi, acho que não tenho nada Wi-Fi cá em casa já. Mentira, não, tenho tema para a semana que vem. Comprei 2 coisas Wi-Fi por sugestão de um ouvinte nosso. E ainda não estou plenamente satisfeito. Portanto, estou só um bocadinho satisfeito. Estou à espera de mais inspiração e mais ideias para potenciar isso. Falaste aí de uma marca. Esta semana instalei câmaras de vigilância de uma dessas marcas que falaste. De uma marca que eu falei. Já agora optaste por que marca? Não optei, não foi escolha minha. Okay. Pessoas já tinham lá as câmaras postas nos sítios e não sabiam ligar aquilo e foi de marca? Pediram uma ajuda. Não sei que Tuia ou coisa. Tuia? Tu disseste. Não, sim. A Tuia não tem câmaras? Tem. Não sabia. Acho que era esse o nome. Talvez. E depois tem uma aplicaçãozinha no telemóvel e não sei o quê. Então deve ser. Então é capaz de ser. Eu sei depois alguma coisa que é o chip. Ou seja, a marca comercial pode não ser Tuia, mas depois aquilo lá por baixo funciona
funciona tudo em cima. Basicamente aquilo é uma espécie de um white label da Tuya que vendem para outras marcas ou coisa do género. Mas pronto, olha, estamos a chegar ao final do tempo. Hoje não puseste o cronómetro, mas eu estou aqui com um palpite. Temos ainda alguns minutos, mas não queria acabar isto à pressa porque temos agenda. Portanto, eu tenho aqui alguns temas que ainda queria falar, mas que vou a muito custo deixar para a semana que vem. E então queria falar sobre a nossa agenda com algum cuidado. Vai acontecer já para a semana, portanto este episódio vai sair na quinta-feira, portanto 8 dias depois vai no dia 19. Exatamente, no dia 19 vamos ter o primeiro, pelo menos que eu me recorde, o primeiro encontro da comunidade Ubuntu Portugal em Aveiro, portanto seguindo um bocado aquilo que já foi temática aqui também do episódio do balanço, em que nós falámos sobre a iteração, não a iteração, a itinerância, assim é que é, dos episódios, caramba, já estou a precisar de dormir, dos encontros da comunidade. Portanto, dia 19 vai acontecer em Aveiro. Eu vou estar, já sei que também vais estar, pelo menos já tornaste isso público. Já tenho hotel marcado. Espero que seja uma coisa que custe mais de 20 euros para não ficares nervoso. Felizmente mais. Mas pronto, não sei se vais de comboio ou não, portanto está constrangimentos. Vou de comboio, sim, ainda não marquei o bilhete, mas já selecionei qual é o comboio que quero apanhar. Não sei se viste aquilo que eu escrevi. Vi, sim, senhor. Lisboa-Aveiro tem alguns intercidades e alfas que têm transbordo com autocarro, não sei se desejas ou calculo que não, portanto vê lá se escolhes bem os teus comboios. Mas pronto, depois disso vamos ter, e mantendo as quintas-feiras, portanto a quinta-feira está a ser um padrão nos encontros da comunidade, o que é uma coisa gira, mas é uma coisa chata, porque se nós quiséssemos ter feito o encontro em Sintra no dia 19 já nos tinham tramado, portanto seria uma concorrência. Neste caso, se fosse na mesma semana era difícil eu ir aos dois, porque eu para ir a Aveiro tenho de usar 3 dias, um para ir, outro para o evento e outro para voltar. A sério? Sim, porque eu começo a trabalhar muito cedo. E significa que eu tenho tempo para sair e para fazer a viagem para lá cedo, relativamente cedo. Mas vais de comboio, não é? Vou de comboio. Então eu explico-te. Tu és trabalhador remoto, certo? Sim. Pronto, mas eu não sei vou trabalhar no comboio. Pronto, ok. Eu trabalho no comboio, consigo trabalhar no comboio. Mas pronto, o que eu vou fazer vou iniciar a minha viagem de comboio numa hora morta. E depois a partir daí estou a trabalhar no comboio. Quando chegar lá acabo o trabalho. Portanto tenho quarto suficientemente confortável espero eu, para acabar o trabalho. E no dia a seguir vou fazer um modelo muito, muito semelhante. Ou seja, vou aproveitar uma hora morta para me enfiar no comboio. A parte chata é sempre o chegar e esperar pelo comboio. E é depois o chegar, o comboio chega e até chegares depois a um sítio onde ficas. Mas já me aconteceu. Aliás, já fiz, felizmente, a rede móvel está bastante evoluída e já consegui estar a fazer reuniões, videoreuniões em comboios. É a vantagem que eu vejo do comboio em relação ao avião. É que tu no avião ficas isolado. Eu até experimentar de facto isso e quero experimentar sem ter que ter responsabilidades, claro que sim, para isso, não vou fazer, até experimentar. Percebo, então nesse contexto percebo, portanto, e aí limita-te um bocado os horários, mas pronto, mas sim, portanto, quem tiver a pensar em ir de comboio, olhe bem para os avisos do site da CP, está lá tudo esclarecido. E para as greves, exatamente. Há greves frequentemente. Exato. Acho que não há naquela semana. Não há nenhuma planeada, pelo menos, isso não. Mas pronto, depois em Sintra temos dia 26, Saloon, o encontro de janeiro também. E vamos ter. Falta aqui uma na agenda, nós temos a FOSDEM, entretanto, ainda antes da mini DevConf. Não, e ainda antes da FOSDEM, no dia 28, vai haver um evento no Centro Linux que será anunciado nos próximos dias. Vai ser anunciado, não tens nada para dizer ainda? Quero confirmar que quero dar a hipótese à pessoa que vai para fazer a apresentação. Vai ser um workshop em princípio, porque é o objetivo. Tem a ver com programação, mas Flutter. À partida será um workshop de Scratch, portanto algo dirigido a programação para crianças e para pessoas que querem começar a programar e que não têm experiência nenhuma com informática e isso assim. E isso vai ser quando? Dia 28? No 28. Pode-me interessar. Se é para crianças, pode-me interessar. Pronto. Quando é que vais publicar isso?
Despacha-te, não é na véspera. Nos próximos dias, eu estou à espera de confirmação da pessoa que está luz verde para avançar. Okay. Houve esse compromisso, já foi há algum tempo. Quero saber que se continua tudo e assim que tiver tudo, alinho a divulgação com ele. Olha que faltam 18 dias, se é para alinhar isso aqui, para promover. Mas isso é rápido. Eu sei que é sempre rápido, mas isso às vezes define o sucesso ou o insucesso de um evento. Sim, eu acho que 15 dias. Mas pronto, então dia 28 Centro Linux ainda é segredo. Depois temos a FOSDEM. E atenção à FOSDEM, lá está, vai haver greve da TAP. Não sei se já marcaste o teu bilhete de avião para Bruxelas. Já marquei, sim, vai senhor. haver greve da TAP até dia 31. Portanto, se fores mais em cima da FOSDEM, não vai bater na greve. Se fores mais cedo, poderá ser um problema. E fala-te aqui alguém que está preocupado porque tem um bilhete exatamente para um dos dias de greve, e que eu já tive informação lá de dentro que provavelmente eles vão chegar a um acordo e que a greve vai ficar suspensa, mas desconvocada, ok. Exatamente, até isso acontecer, vamos lá ver. E depois temos em Lisboa de 12 a 16 de fevereiro, e agora fechamos isto, já estamos aqui a queimar a hora do Senhor Podcast, mas temos então a Mini DebConf, que vai ser em Lisboa, no Técnico, de 12 a 16 de fevereiro. Nós vamos tentar não nos esquecer de incluir. Explica só um bocadinho o que é a Mini DebConf, que as pessoas podem não saber o que é. Aquilo que acontece na prática, o contexto desta muito em particular é existe a intenção da comunidade de Debian em Portugal de trazer para Portugal a DebConf em 2025, se não estou em erro. Acho que é 25. Já não sei. E eles tiveram o problema que teve a comunidade do mundo de Portugal quando decidiu dar o passo e organizar uma UbuCon Europe em Sintra, que é como é que raio nós vamos organizar uma UbuCon Europe se nunca organizámos um evento mais pequeno, uma coisa nacional. E então, nesse contexto, e pelas pessoas que estão a tentar organizar ou tentar trazer para Portugal a DebConf em 2025, surgiu então o evento, esta Mini DebConf, que vai ser uma espécie de tubo de ensaio, vai ser uma forma de alguma maneira afinar aqui alguns processos para aquilo que poderá ser depois o trabalho para a DebConf de 2000, eu acho que é 25, se calhar se é 24, peço desculpa pela imprecisão, mas essencialmente será isso. De resto são 12, 13, 14, 15, são 5 dias de partilha, uma coisa normal. Partilha social, exatamente. Uma coisa exatamente, para mim isso uma semana inteira, upa. Mas pronto, será certamente uma semana de partilha, não só dentro das salas e com os projetores ligados, mas também de corredor. Há sempre uns corredores muito interessantes e muito quentes. Sim. Eu não vou ter agenda para estar, em princípio, se tudo correr conforme espero, mas com muita pena. Eu lá estarei. Pode ser que haja a oportunidade também do Miguel estar, e dependendo dessa variável Miguel, pode haver que haja alguma coisa ou não do podcast lá. Ouvi dizer e acho muito bem, tem a minha autorização. Muito bem. Se bem que eu acho que as datas não devem estar corretas, porque estamos a falar aqui de domingo, se eu estou aqui a ver bem, 12 de fevereiro é domingo. É sim, senhora. Não, desculpa, é sábado. De sábado a sexta, sábado, sim, é isso. Eu quero acreditar que as datas podem estar meias erradas, mas a semana é essa. Portanto, é a segunda semana de fevereiro, assim, grosso modo. Mas pronto, estejam atentos. Nós vamos tentar não nos esquecer de incluir links para isto tudo nas notas do episódio. E o Diogo, então, vai fechar isto, como ele gosta de fechar sempre muito bem. Resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Jack Carrom, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima.